iniciativa do Midrash nesse sentido foi uma das coisas mais bem feitas que eu já vi nesses últimos 98 dias de lockdown, pelo menos aqui no Canadá, de onde eu estou falando com você. Mais ou menos esse tempo que a gente está em quarentena, e aceitei, lógico, de pronto o convite para falar de poesia israelense, que é um assunto que eu amo de paixão. Já falei no Midrash presencialmente sobre isso há mais ou menos um ano atrás. Nós tivemos um encontro muito, muito produtivo sobre Yehudá Amichai, onde a gente trabalhou com algumas traduções para o português do Moacir Amâncio, grande tradutor para o português da poesia de Amichai, considerado por Milor Fernandes um dos maiores poetas do século XX, se não o maior, segundo o próprio Milor. E trouxe, a partir desse desafio que o Midrash me propôs, trouxe para vocês 4 segundas-feiras falando sobre poesia israelense contemporânea. Apesar de ser uma redundância falar poesia israelense contemporânea, Israel é um país tão jovem, com uma contemporaneidade tão óbvia, que dizer poesia israelense contemporânea chega a ser uma redundância. Porém, Israel é um país jovem com uma memória histórica, literária e memorial. Então, vale muito a pena frisar que a gente vai estar trabalhando não com poetas judeus, por exemplo, da modernidade, do século XIX para trás, mas trabalhar com poesia israelense contemporânea, poetas que viveram na segunda metade do século XX, que produziram ou ainda produzem poesia em Israel, e que trazem questões interessantíssimas para a gente discutir, muitos deles inspirados no próprio legado de Yehudá Amichai. Para essa nossa segunda-feira, eu trouxe o poeta Israel Eliras, que é um poeta fantástico, morreu relativamente recentemente, ele morreu em 2016. Teve uma vida incrível, dedicada não só à poesia, mas às humanidades como um todo. Passou por 2 universidades brilhantes em Israel, primeiro estudando literatura e filosofia na Universidade Hebraica de Jerusalém, depois estudando literatura comparada na Universidade de Tel Aviv, e a partir dessa passagem por essas 2 universidades, Israel Eliras vai para o mundo e ele participa de duas grandes iniciativas acadêmicas. Ele recebe 2 bolsas muito importantes de estudos, uma delas na Virginia Commonwealth University, onde ele vai passar um tempo nos Estados Unidos pesquisando questões relativas à linguística, à literatura e às humanidades, e depois ele recebe uma outra bolsa muito importante que vai definir, de uma certa forma, a sua carreira como poeta na Universidade de Sorbonne, na França, onde ele vai estudar teatro. A partir dali, ele vai virar não apenas um escritor de ensaios e de ficção, como ele já vinha fazendo desde a década de 60, 70, como ele também vai começar a escrever para teatro e para ópera. Israel Eliras é um poeta famoso dentro de Israel por escrever libretos para ópera. Ele produziu muito libreto para óperas que foram encenadas não apenas em Israel, como também na Europa como um todo. A pergunta que talvez seja interessante a gente fazer é como é que eu conheci a poesia do Israel Eliras? Conheci a poesia dele no Brasil, mais especificamente na mediateca da Maison de France, no Rio de Janeiro, a famosa biblioteca da Maison de France, que ainda hoje desempenha um trabalho fantástico de divulgação cultural no Rio, onde eu tive o prazer de trabalhar por quase 12 anos, e ali entrei em contato com uma literatura fantástica, mundial. Né? Nós assinávamos, na época, uma revista para a biblioteca chamada Europe, e nessa revista, tem uma revista específica de 2007 só sobre poetas israelenses contemporâneos, dos quais o Eliras faz parte. E ali também, na biblioteca da Maison de France, eu conheci um livro, que é um livro premiado do Israel Eliras, um livro que ele escreveu em 2002,
que é um estudo lírico e poético que ele faz sobre o poeta alemão Hölderlin, que é um dos grandes nomes do romantismo alemão. Esse livro ele ganhou um prêmio dentro de Israel e fora de Israel também, um prêmio literário importante, o prêmio Nachman Alterman. E esse livro sobre o Hölderlin está lá na biblioteca da Maison de France. Então, se você por acaso mora no Rio de Janeiro, eu sei que tem gente de todo mundo assistindo o Midrash nesse momento, em várias das suas programações, mas se você mora no Rio de Janeiro, quando terminar essa pandemia, quando a gente puder de fato sair às ruas de forma mais livre, vale muito a pena ir até a biblioteca da Maison de France e procurar lá esse livro sobre o Hölderlin do Israel Eliras. Eliras tem uma poesia bastante direta, muito centrada em questões existenciais e filosóficas sobre a terra de Israel, sobre o significado da terra de Israel, mas não é uma poesia, não é um manifesto político como a gente vê em muitos poetas, por exemplo, como poetas daquela região, não necessariamente israelenses, como o poeta palestino Mahmoud Darwish, que é um outro poeta que, num outro momento, quando a gente estiver talvez abordando no futuro uma literatura que não seja literatura israelense, a literatura, por exemplo, árabe-palestina, o Mahmoud Darwish é um poeta palestino importante que conviveu com o Yehuda Amichai, que conviveu com o Israel Eliras, ele morre um pouco antes do Eliras de problemas cardíacos, e o Mahmoud Darwish tem uma poesia árabe política direta, né, de confronto, inclusive, com a narrativa israelense, com a existência do próprio Estado de Israel, embora ele tenha, de alguma maneira, transitado de forma muito frequente e frenética na própria sociedade israelense. É um poeta muito apreciado pela intelectualidade israelense, o Mahmoud Darwish, né? E, de fato, é um poeta político direto. Ele Eliras, não. Ele tem questões metafóricas muito bonitas que são provocações à reflexão sobre Israel, sobre o que é Israel, sobre o que é viver em Israel. O Eliras nasceu em Jerusalém em 1936. Ele tem uma relação hereditária com Jerusalém, ele tem uma relação hereditária com Jerusalém, ele faz parte da quinta geração da família que mora em Jerusalém, portanto, ele não é exatamente filho de imigrantes que chegaram lá recentemente, né? A quinta geração, ele nasceu em 36, imaginem, a quinta geração dele, né, já estava presente naquele lugar. Então, tem uma relação profunda, não apenas com a terra de Israel, com o futuro Estado de Israel. Ele nasce antes do Estado de Israel existir, mas uma relação profunda com o coração do Estado de Israel, né? Com o coração de Israel, que é Jerusalém. Então, a poesia dele, de fato, ela está muito atravessada não só pela celebração de Jerusalém, mas como também pela angústia existencial de viver numa terra cercada não apenas por vizinhos, mas vizinhos que contestam a própria existência de Israel. Então, a gente vê isso muito presente na poética do Eliras. Ele escreve entre 1970, 60, 70, ele tem uma década em que ele escreve com um pseudônimo muito engraçado, muito curioso, que é o pseudônimo George Ibrahim, que é um nome árabe, né? Então ele utiliza um pseudônimo árabe para escrever o seu primeiro sucesso literário, que é Via Bethlehem, né? Que é uma obra premiada nos Estados Unidos, foi a obra, inclusive, que levou ele, inclusive, para a Universidade de Virgínia. Depois ele vai passar a escrever com o próprio nome dele, Israel Eliras, mas ele escreveu ele escolhe um pseudônimo ou um heterônimo, se a gente quiser pensar, por exemplo, na poesia do Fernando Pessoa, muito curioso, né? Jorge Matias Ibrahim, que é o nome árabe de Abraão, né? Então é muito interessante esse trânsito do Israel Eliras por isso. Ele escreve uma poesia que eu aprecio demais, que são 6 cantos. Deixa eu virar aqui o texto, vocês já vão ver.
O primeiro canto já pode estar aí presente na tela para você, espero que você consiga visualizar. Ele escreveu uma poesia que eu selecionei para a gente trabalhar hoje nesse crepúsculo de segunda-feira, né? Chamada O Alvorecer Aqui é Diferente. Essa poesia foi escrita em 6 cantos. Eu estou chamando de cantos, ele não chama assim, ele não diz Axé Xirim, são 6 cantos, porque eu dividi em cantos, ele divide apenas em números, ele não chama de cantos, mas eu escolhi para a gente trabalhar hoje, pensar juntos, 3 desses 6 cantos. Eu escolhi o canto 1, o canto 3 e o canto 6. Então, a gente vai falar um pouquinho desses 3 cantos, se der tempo, né? Porque depois tem também a performance do bailarino Fábio Sanfer, que preparou para vocês um número especialmente em homenagem ao Israel Elivaz. E a gente vai trabalhar, então, 3 desses cantos, o canto 1, o 3 e o 6. Vamos ao texto. A tradução, diga-se de passagem, é do Gabriel Levin, é uma excelente tradução do hebraico para o inglês. Evidentemente que o texto aí está disponível em português para você. Vamos trabalhar o primeiro canto, depois passamos para o terceiro, depois passamos para o sexto e, em seguida, a dança do Fábio Sanfer, que é um bailarino sobre quem eu vou falar daqui a pouco. Muito bem. Então, eu espero que vocês estejam visualizando aí o canto número 1. Eu vou ler o texto e a gente vai discutir alguns detalhes desse texto na medida do possível, se o tempo der, porque eu já estou vendo aqui que a hora está correndo bastante. A gente só tem aí entre 30 a 40 minutos no máximo. Primeiro canto, título da poesia é uma poesia... Os 6 cantos são atravessados pela figura de linguagem da antítese, portanto, é um texto que trabalha com contrários o tempo todo: silêncio, barulho, escuro, claro, bom, mal. Ele trabalha com uma dialética de antíteses de forma muito, muito forte. Aliás, essa é uma marca da poesia israelense contemporânea. Vale a pena a gente se perguntar se o Amichai foi um dos que introduziu isso dentro, né, da poética israelense, a ideia da antítese como sendo aquilo que dá ritmo, né, ao texto. Você tem poetas brasileiros que utilizam outros recursos metafóricos para dar ritmo ao texto. Você tem poetas que utilizam a aliteração, por exemplo, né, a repetição das consoantes. Você tem um Castro Alves que fala Auriverde pendão da minha terra. Ele utiliza a aliteração do B, que a brisa do Brasil beija e balança, a aliteração, a repetição das consoantes. Aqui não. Na poética israelense contemporânea, tanto em Amichai, quanto em Eliras, quanto no poeta que a gente vai ver na semana que vem, que eu não disse quem ainda, daqui a pouco no final vou anunciar, a gente vê uma poética muito atravessada pelo ritmo da antítese. Vamos ler o canto 1. Começa com uma indagação. O que devo fazer com a brancura daqui, nesta dureza à beira da Ásia, que nasce e explode repetidas vezes do calcário da montanha circular? E quem diz pela milésima vez aqui é assim desde sempre, e não consegue explicar o desde sempre, levanta-se e tranca uma porta que fica aberta atrás de si. Vamos repetir essa leitura. É um belíssimo texto, né? Já de cara, as 2 últimas frases, então, são astronômicas, né, em termos de reflexão. Alguém que levanta e tranca uma porta que fica aberta. Né? É um jogo dialético de espelhos, de imagens antitéticas muito poderoso. Né? O que devo fazer com a brancura daqui, nesta dureza, friso esse trecho, nessa dureza à beira da Ásia. Dureza à beira da Ásia. Né? A ideia de que Israel está à beira de uma imensidão. Aquela terra está à beira de uma imensidão chamada Ásia, à beira da Ásia. Isso lembra demais uma reflexão poética lusitana, especialmente
Camões e Pessoa, né? Que Camões nos Lusíadas e Pessoa na Mensagem também trabalham com essa ideia. O Camões falando aqui é onde a terra acaba e o mar começa, né? O Ilirás está dizendo aqui é onde Israel acaba e a Ásia começa, né? Nós estamos de portas para a Ásia. E o Fernando Pessoa, na mensagem, de uma outra forma, colocando a ideia de limite à beira-mágoa, né? Vivo à beira-mágoa. E aqui, nessa dureza à beira da Ásia. Não é uma terra qualquer, né? Ela tem uma montanha circular, muito provavelmente uma metáfora do tempo não cronológico, mas do tempo cairótico, kairos, o tempo circular, aonde tudo de alguma maneira é revisitado, tudo de alguma maneira é recorrente, aonde ocorre a ideia que a gente vai trabalhar no canto número 3 do eterno retorno, tão bem trabalhada naquele livro do Mircea Eliade, O Mito do Eterno Retorno. Continuemos no canto 1, não mudemos ainda de tela, eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar a montanha circular, mas é uma terra onde explode-se e nasce-se repetidas vezes. Né? Não é uma terra calma, não é uma terra monótona. It's not a rose garden, como dizia o Davi Ben-Gurion. Né? We didn't promise you a rose garden. Né? É uma terra onde se nasce várias vezes. É uma terra onde se explode várias vezes. Não é exatamente uma terra atravessada pela paz, embora seja uma terra que busque incessantemente, desde o seu nascimento, em 48, a paz. Né? E aí ele termina na segunda parte, de quem diz pela milésima vez, aqui é assim desde sempre. E aí duas ideias vêm à minha cabeça, e eu estou dialogando com vocês, a ideia do fatalismo, né? Aqui é assim desde sempre, não há nenhuma possibilidade de mudança. Mas ele diz no verso anterior que é uma terra que nasce várias vezes, repetidas vezes. Né? Quem diz aqui é assim desde sempre, mas não consegue explicar o que isso significa. Quem diz pela milésima vez, ou seja, repete essa frase, aqui é assim, aqui é assim, aqui é assim, e não consegue explicar o que significa exatamente isso, acaba trancando uma porta que fica aberta. Acaba produzindo uma obra aberta, né? Que pode ser uma metáfora da existência do próprio Estado de Israel, que é um Estado sempre em construção. Né? E aqui a gente vê também uma metáfora muito interessante, muito bacana, que é a metáfora do samsara. Né? Os budistas costumam falar dessa ideia de repetição circular. Esse milésima vez do canto 1 combina com a ideia da montanha circular. Né? Essa ideia de que há uma formulação, uma pergunta sendo colocada incessantemente, de forma lancinante. Mas a grande questão que o poema coloca é que, além de perguntar, é necessário buscar, tentar responder. Lá no canto 6, quando a gente estiver vendo o canto 6, a gente vai ver que ele vai dizer o contrário. A pergunta se basta a si mesma. Aqui não. Aqui, a pergunta ela precisa de uma resposta. Se não há resposta, o preço é a inconclusão. A porta fica aberta. Tudo bem? Tempo correndo. Vamos passar, por gentileza, para o canto número 3. Aqui a gente já percebe uma nova inflexão do poeta. Eu vou ler o texto. E a gente discute. Se necessário, a gente até volta para o canto 1 para pensar outras coisas. No canto 3, Elirás diz:
Um homem passa e diz uma palavra ou duas, e bate com as mãos em uma árvore trancada em outra árvore que o persegue e gruda em suas vestes. O homem canta e canta a juventude. O homem chora. Por quem ele chora? Eis o que de fato existe, e o silêncio existe. Que texto incrível, né? A força das palavras do Eliras são, de fato, e a gente percebe muito a formação filosófica dele na poesia dele. Né? Não era uma formação apenas, como diria Manuel de Barros, a formação do artífice da palavra, né? Mas aí toda uma ontologia poética, não antologia, uma ontologia poética, ou seja, a ideia de que a poesia reflete sobre si mesma. Não é apenas a construção de versos e rimas que sonoramente façam sentido, mas é uma poesia nem um pouco árida, né? Ela me parece muito florida. Canto 1 e canto 3 deixam isso muito claro. Tem a montanha circular, a terra onde se nasce repetidas vezes. Aqui você tem a cena de um homem que passa e fala uma palavra ou duas, uma cena do cotidiano corriqueiro. A gente imagina o souk, o mercado de Jerusalém, onde dificilmente se fala uma palavra ou duas, né? A gente vê o burburinho daquelas palavras ali na Cidade Velha, na direção do Côtel, do Muro das Lamentações, quando a gente passa pelo mercado em Jerusalém. Mas aqui a gente vê uma metáfora interessante, que é uma árvore presa a outra árvore. E essa árvore, uma metáfora clássica da vida e uma metáfora clássica de raízes. Uma árvore presa a uma outra árvore. E uma árvore presa a uma outra árvore, que não é uma árvore qualquer, ela é uma árvore que promove uma ação. Uma árvore presa a uma outra árvore que a persegue. Não é uma árvore passiva, é uma árvore ativa. É uma árvore que tem uma ação de uma ação reativa. Né? É interessante a figura do homem que fala, bate com as mãos, ele bate com as mãos numa árvore que está presa ou que está trancada, é mais do que presa, trancada em uma outra árvore, e essa outra árvore o persegue. Me parece que estamos falando aqui de Israel e da Palestina, né? Desse mundo dividido, desse divórcio, como diria Amos Oz, naquela obra linda chamada Contra o Fanatismo, desse divórcio onde ninguém vai sair do apartamento. Porque é assim que Amos Oz define o conflito entre israelenses e palestinos, que foi objeto da minha tese de doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Amos Oz define o conflito entre israelenses e palestinos como um divórcio onde ninguém vai sair do apartamento. Certamente ele leu o Eliras. O Eliras aqui está falando de duas árvores presas uma à outra, sendo que uma dessas árvores persegue a primeira árvore. Agora, vejam a metáfora. Persegue e gruda no tronco, né? Que ele está chamando de vestes. A árvore que persegue e gruda no tronco da árvore. Duas metáforas bíblicas muito interessantes me vêm à cabeça, duas metáforas interessantes do Tanar. A primeira delas é Israel grudado no anjo, naquela briga que dura uma noite inteira, e o anjo dizendo: me largue, e ele só te largo quando você me disser o seu nome. Né? Uma árvore presa a outra árvore. Né? E a outra metáfora é o rei Saul agarrando-se à túnica do profeta Samuel e rasgando a roupa dele. O profeta Samuel faz força para rechaçá-lo e Saul acaba rasgando acidentalmente as vestes de Samuel, que havia proclamado que Deus o tinha rejeitado em favor de Davi. E aqui a gente percebe essa ideia, né? Uma árvore não são árvores geminadas,
não são árvores que nasceram naturalmente grudadas, né? São árvores que desejam, de alguma maneira, uma ação de uma com a outra. E aí ele, de forma brilhante, nesse segundo canto, ele diz: o homem canta e canta a juventude. Né? O homem canta e canta a juventude. O canto como euforia, o canto como êxtase, que é muito comum à juventude. Né? À juventude. E aí a juventude não cronológica, mas a juventude existencial. Também a juventude cronológica. Né? Quando a gente olha para os movimentos juvenis, por exemplo, judaicos, quando a gente olha, quando a gente visita, por exemplo, o Museu do Palmar, em Tel Aviv, em que a gente vê a história do Palmar, é uma história de jovens que cantavam o sionismo, além do seu treinamento militar. Né? Havia o canto, o cancioneiro sionista. Né? O homem canta e canta a juventude. Mas esse canto ele é também acompanhado pela metáfora do choro, pela antítese do choro. De novo, esse clair-obscur, né? Esse jogo de chiaro-escuro. O homem canta e canta a juventude. O homem chora. Canta e chora. E aí a pergunta, mas por que chora? Por que chora? E aí me parece que essa pergunta não tem resposta. No canto 6 a gente vai entender que essa pergunta ela tem um objeto, aqui não tem nenhum, não aparece nenhum. Ela é uma pergunta que produz o silêncio. Observem os 2 versos finais. Eis o que de fato existe. O silêncio existe. E ele irás, nesse verso, proclamar a existência do silêncio é de uma abstração extraordinária, porque o silêncio é precisamente a não existência. Né? Ele está muito ligado àquilo que a filosofia oriental chama de vacuidade, non-existence. Esse verso me lembra muito uma obra que eu recomendo muito que vocês leiam, linda, escrita pelo intelectual palestino Edward Said e pelo compositor judeu Daniel Barenboim. Eles escrevem um livro juntos chamado Paradoxos e Paralelos. É um livro que fala do conflito entre israelenses e palestinos a partir da música e da música de Beethoven, porque o Eduardo Said era um exímio pianista, amigo pessoal do Daniel Barenboim, que é um dos grandes difusores da música clássica em Israel, e organizou uma orquestra com israelenses e com palestinos. E esse livro, se não me engano, é Paradoxos e Paralelos, o nome do livro. Ele é um livro que fala sobre o silêncio, sobre a existência do silêncio. E aqui o verso do Lirás deixa isso muito claro. O homem canta e canta a juventude. O homem chora. Por quem ele chora? Não tem resposta. O que tem é o silêncio. Eis o que de fato existe. E o silêncio existe. É uma afirmação. O verso poderia ter sido organizado de outra forma. Eis o que de fato existe. O silêncio. Mas não. Vejam como a estilística, até mesmo o original em hebraico também está assim, a estilística dos versos. O que de fato existe. E o silêncio existe. Né? E o silêncio é um vocativo. Né? Ó silêncio, tu existes. Se Elirás fosse Shakespeare, talvez ele tivesse escrito dessa forma. Mas Elirás não é Shakespeare. Elirás é Elirás. Vamos ao canto sexto, rapidamente, para que a gente possa assistir aí a performance. Né? Não fui avisado de que só faltavam 15 minutos, já tem bastante tempo aí corrido, só tenho 6 minutos para acabar de falar. Todos visualizando aí o texto do canto 6? Vou ler o texto e depois comentá-lo. Agora,
Nesses dias mesmo chegou a hora de perguntar: aonde deveremos chegar nessa claridade vívida e dispersa, por entre o terrestre e o infinito, para que saibamos que de fato chegamos? Do que se trata essa coisa tenra, muda e anônima, que se faz a partir do traçado de fogo no ar? O olho, a boca, a mensagem, por detrás da costa empoeirada desse branco levante. E perguntar outra vez: o que fazer dessa terra radiante? O canto termina a partir, esse canto 6 encerra a poesia inteira, de 6 cantos, e ele encerra com a nobre arte talmúdica de perguntar. E o modo como ele irás estrutura a pergunta, o modo como ele irás estrutura a pergunta é muito curioso. Precisamos perguntar aonde deveremos chegar para saber se de fato chegamos. E ele coloca aí um dilema que é muito interessante, que é a chegada só é possível se for antecedida pela pergunta: aonde deveremos chegar? Aonde deveremos chegar? Não há, portanto, a concretização da utopia da chegada sem a angústia da pergunta: aonde deveremos chegar? Mas aonde? O que tem entre isso e a resposta? Aonde, olhem o texto. Aonde deveremos chegar nessa claridade vívida? Vívida. Claridade vívida é uma redundância. E dispersa. Ao mesmo tempo que é vívida e dispersa. É dispersa. Outra antítese. Ao mesmo tempo que é terrestre, olhem o outro verso, é infinita. Ao mesmo tempo que é concreta, é imemorial. Ao mesmo tempo que é dominada pelo tempo e pelo espaço, é absolutamente livre, porque não tem fim. Uma caminhada que não tem fim, mas que precede, de alguma maneira, a ideia de chegada. Mais abaixo, ele faz aquela outra pergunta fantástica. Do que se trata essa coisa tenra, muda e anônima que se faz a partir do traçado de fogo no ar? E aí a metáfora do fogo, vocês estão vendo aí a arte fantástica de um designer americano e israelense baseado em Los Angeles, chamado Hillel Smith. Está escrito exatamente, ele é um dos maiores calígrafos da língua hebraica, ele é um grande calígrafo, e nessa caligrafia estilizada, em estilo bem moderno, a gente tem a palavra esh, fogo. O fogo que produz essa coisa tenra, muda e anônima. Qual é o nome da terra? É Judeia? É Samaria? Ou é Cisjordânia? Qual é o nome da terra, de fato? É Jerusalém ou Al-Quds? Anônima, a ideia de que a busca por um nome é a constatação do anonimato da terra. E que a busca por um nome talvez seja maior e a mais bonita das nossas aventuras. Nomear, dar nome. O olho, a boca e a mensagem. Como? O que fazer desta terra adiante? Vocês vão ver agora uma performance do bailarino Fábio Sanfer. O bailarino Fábio Sanfer é um bailarino residente aqui na cidade de Toronto. Ele faz parte de uma companhia de dança contemporânea aqui em Toronto chamada Newton Moraes Dance Theatre. E ele preparou para vocês uma performance a partir da recitação do Eliras. Vocês vão ouvir a voz do Eliras recitando um dos seus poemas. E é um experimento feito em Paris entre Eliras, um violoncelista e um percussionista,
E o Fábio Sanfer deu a esse vídeo, a essa performance que vocês vão assistir agora, o nome de Em Torno de Elirás. Vamos ao vídeo. La lumière est dans les choses. האור בתוך הדברים. קראת את הספר בנעימה הנכונה, ועכשיו היכן מתרחשים להם החיים האמיתיים. בתוך שקט הערב אתה אומר שאתה כלום. אתה חוצה את השדה, מקווה לפגוש איש שהכיר מכוח מעולם אחר. לשוב ולמצוא את הים, הקיץ, השושן, באופק השבילים הארוכים, הסכין נחה על הארץ, דבר אינו ברור במרחק, אולי אל שאינו חדל להיווצר ליד הפלגה, טעינת כלים, נוסחאות. מה אתה מבקש לומר בזה? האם הלא הוא גוף או מקום? אל תהפוך את המדיטציה לממש. אין די בתנועות היד. אתה אומר לי, הבט בדברים מקרוב. אחר כך התבונן בהם בשנתך. שם אני לגמרי אבוד. הילד בידו העוד, מנגן את מחיקת המבט, הרגע. הפרקים הארמיים של ספר דניאל עולים באש. האדמה אומרת לרקיע, רד אליי. השארתי בידך חלק ממני. הוא יעיד על שעברתי על פני המקום. שים לחם ובוא לשולחן, ואחר כך לך וראה את ערוות הארץ. והאב אומר, אין מחפשים אחר האמצע, נמצאים בו. באוויר תנועות של ציפור אלוהית גוזרת צורות קטנות ומטרפות של לא. והלא הוא מקום שמשמש למה, והשלווה היכן היא. הוא מצביע על הזבובים המתקבצים. הפלגה קרובה. זה מוביל לאן? Pessoal, muito bom conversar com vocês sobre Israel Elirás, um grande poeta, vale a pena pesquisar sobre ele, vale a pena conhecer a poesia israelense contemporânea, porque ela tem muito, muito a nos dizer, não só apenas dizer ao povo judeu, mas à humanidade inteira, vale a pena conhecer essa poesia. Na semana que vem, nós vamos nos encontrar nesse mesmo horário para falar de um outro poeta que eu amo, chamado Mordechai Gildman, e a gente vai ter a participação da musicista canadense Lynn Westerholt, que vai tocar um instrumento fantástico, um instrumento medieval chamado dulcímero, a partir de uma poesia de Mordechai Gildman. Boa semana para vocês. Foi um prazer enorme discutir poesia. É sempre bom pensar nos versos, nas palavras e nas coisas, como diria Michel Foucault.
Um abraço, tudo de bom.